Deus tem pressa. Deus tem pressa. Até quando nós vamos ficar ouvindo Deus falar? Até quando Deus vai ter que ficar batendo na mesma tecla quanto à necessidade de nos dispormos para a sua obra? A necessidade de sairmos do comodismo e entrarmos com corpo, alma e espírito. Amém. Queria que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar meditando aqui um texto da palavra do Senhor. Marcos capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, segundo São Marcos, capítulo 1. Estou fazendo já há algum mês leitura neste livro de Marcos, dando uma dedicada um pouco a ele. E é um livro maravilhoso, é um evangelho maravilhoso, com escritos, apesar de rápidos, diretos, sem muitos detalhes, mas com muito poder, com muita revelação da parte de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu vou estar acompanhando com os irmãos aqui no telão, estou com uma versão diferente, para não chocarmos muito. Amém? Diz assim o verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos, repita comigo, pelos, de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar? Ficarei com a maravilhosa e abençoada oração que o pastor fez pela minha vida. Um título que dá a entender o capítulo ou o assunto que vai ser abordado. E eu estou usando aqui a Bíblia de Jerusalém. E ela tem aqui como título, o princípio que me chamou a atenção foi a preparação do ministério de Jesus. Quando eu li este título, logo eu me parei e fiquei nele. Foi como o Espírito falou, você não precisa ir mais para texto nenhum, é esse aqui que você vai ter que ministrar. O que deve agradar a eles, o que você deve passar para eles é aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho para transmitir. Queridos, eu senti muito forte o Senhor falando no meu coração para esta igreja. Deus tem pressa de usar muita gente aqui. Deus tem pressa de usar muitas pessoas aqui no ministério. Sabe o que eu disse? Pressa, queridos. E por isso, mais uma vez, ele me trouxe esse texto. Preparação para o ministério. E aí eu me parei quando eu vi que Jesus, ele é a boa nova transmitida por João. E a preparação do ministério de Cristo, interessante isso, quer dizer que antes de Cristo começar o seu ministério, teve uma preparação. O Espírito Santo me impulsionou a trazer essa palavra para vocês. E foi como se ele falasse, se você não pregar essa, você não vai pregar mais nada, não tem outra, eu quero que seja essa. Então, melhor obedecer do que fazer a minha própria vontade. Então, os irmãos que fiquem em espírito e com os ouvidos atentos, amém? Bom, o Evangelho segundo escreveu Marcos. Antes de começar, queridos, eu queria honrar aqui a pessoa do pastor Antônio Nery e da missionária
Severina por me presentear com este maravilhoso livro sagrado, a Palavra de Deus, a Bíblia de Jerusalém, que eu estou amando cada vez que eu abro ela para poder ler. Eu quero dizer para vocês que vocês semearam no meu ministério. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Foi uma alegria muito grande quando eu recebi a notícia. Foi o meu desejo ter, o pastor sempre estava mencionando nas escolas. E quando eu recebi essa notícia que ia ganhar esse presente, nossa, fiquei muito alegre. Então Deus abençoe muito, em nome de Jesus, a vida de vocês. O Evangelho segundo escreveu Marcos é um evangelho, apesar de estar aqui na ordem como segundo, é o primeiro evangelho que foi escrito. É o menor dos 4 evangelhos, tendo ali apenas 16 capítulos, muito pequeno comparado aos outros. Porém, é o livro, o evangelho mais antigo dentre estes. O evangelho de Marcos foi escrito ali nesse período do ano 50 a 70, nesse meio aí, antes, ou melhor, depois de Cristo. Marcos, ele não teve o privilégio de estar ali do lado de Jesus, de acompanhar Jesus. Marcos não teve o privilégio de ver os milagres. Eu imagino Marcos com aquela vontade de poder estar lá com Cristo, mas ao mesmo tempo Marcos se maravilhava porque ele estava ouvindo, ele estava presente, ele era discípulo de alguém que foi discípulo de Jesus. Imagine você estar do lado acompanhando uma pessoa que é amigo, ou que esteve próximo, ou que esteve acompanhando alguém que você admira muito. Imagine alguém que você é fã demais e de repente você está do lado de alguém que pelo menos conhece e esteve do lado dessa pessoa. Já é algo muito maravilhoso. Essa foi a reação de Marcos. E tudo que Pedro, que foi o discípulo próximo a Jesus, e que foi ali o instrutor de Marcos, foi ensinando e Marcos foi então escrevendo, Marcos foi absorvendo. Então quando você lê o Evangelho de Marcos, você está lendo as palavras de Pedro, você está lendo o Evangelho que Pedro presenciou, que Pedro viu e que agora Pedro estava vivendo, Pedro estava pregando, Pedro estava dando prosseguimento. Marcos, ele é um evangelho maravilhoso, queridos. E ele vem trazendo essa mensagem ao povo grego, aos romanos, aos cristãos que estavam ali, que como os irmãos aqui sabem, estava num período de muita dificuldade, de perseguição. E o evangelho de Marcos é mais precisamente um evangelho de encorajamento. A diferença de Marcos para com os outros evangelhos é que você não vai ver Marcos dando um início ou apresentando Jesus do seu nascimento, você não vai ver Marcos apresentando a infância de Jesus, assim como você vê em Mateus. Quando você vai ler o Evangelho de Mateus, ele tem a preocupação de mostrar Jesus desde do nascimento, mostrando a descendência de Jesus, do povo dele, de José, até chegar em Jesus. Lucas, da mesma forma. João já vai muito mais atrás, apresentando Jesus como aquele que não surgiu ali, mas aquele que surgiu ali é aquele que já é de muito, desde a fundação do mundo. Ele era o verbo, ele estava lá no princípio, ele era o que estava antes de tudo acontecer, antes do mundo surgir, antes do mundo ser formado, ele já era. João vai muito mais lá atrás, apresentando esse Jesus que é poderoso e que nada pode se comparar a ele. Desde já abro um parênteses para te entregar uma palavra dizendo que o Deus que você serve não é qualquer Deus. Ele não surgiu, ele não tem uma idade de 2000 anos atrás. O Cristo que nós servimos, ele não tem 2000 anos atrás, não. Ele é antes da fundação do mundo, ele já era. Antes do universo ser formado, ele já era. Imagine, consegue compreender a existência de um Deus como este, poderoso, grandioso, querido. E Marcos, então, diferentemente, ele pega já Jesus adulto, já pega Jesus com idade de 30 anos, já começando o seu ministério, apresentando ele já, dando prosseguimento ao seu ministério. E o interessante é que, quando ele começa para falar sobre o ministério de Jesus, ele não começa falando sobre Jesus, mas ele cita
João Batista. E nessa noite eu quero passar para os irmãos, na mensagem de hoje, a importância de se preparar para o ministério. Todos nós temos um ministério em mãos. Sei que há aqueles, estou falando no modo geral, não só aqui em Filadélfia, que tem ainda dúvida quanto ao seu ministério, não sabe ainda qual é o seu ministério. Fica pensando o que será que eu devo fazer, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Provavelmente, no texto de hoje também, eu quero que você saia daqui com a certeza quanto ao seu ministério. Porque o ministério que Deus tem para nós está muito mais perto de você do que você possa imaginar. Talvez você está vivendo ele durante o dia e você ainda não imaginou que é um ministério seu. Eu quero apresentar logo um tópico aqui, queridos, que é o que o verso 1 do capítulo 1 já nos apresenta, que é o começo do ministério de Jesus Cristo. Todo ministério não começa, de repente surge. Todo ministério, para que dá início, tem que ter o começo. Assim começa o Evangelho de Marcos, dizendo, princípio do Evangelho de Cristo. Começo do Evangelho de Cristo. Onde começa o Evangelho de Cristo. O Evangelho, ou seja, boas novas. Ali então está para começar as boas novas de Cristo, de Jesus Cristo, e ele apresenta este como o Filho de Deus, onde ele traz uma revelação, uma profecia, há muito tempo profetizada pelo profeta Isaías, onde diz que aquele que ele enviaria, antes deste, ele enviaria um mensageiro, que esse estaria na frente, iria endireitar o caminho, consertar os caminhos tortuosos, para que assim pudesse então começar o ministério de Jesus. Queridos, todo ministério tem um começo. Talvez você ainda não iniciou o seu ministério. Talvez você ainda não começou o seu ministério. Talvez você ainda nem sabe por onde começar. Mas o importante é que sempre tem um início, não surge do nada. Você vê uma árvore e ela não apareceu ali do nada. Para aquela árvore estiver ali, ela teve um início, ela teve onde começou, ela começou de uma semente, ou ela começou de um broto, mas teve um início. E João estava lá no princípio. A função de João era preparar o caminho para o ministério de Jesus. E aqui eu peguei algo muito gostoso. Deus abençoe. Muito gostoso, queridos. Importante nós notarmos que quando nós deixamos de exercer o nosso ministério, a gravidade é muito grande. Porque além de não exercermos o ministério, nós estamos deixando de que o outro exerça também o seu ministério. A partir do momento que você está exercendo o seu ministério, você está dando oportunidade para outro exercer o seu ministério. Por exemplo, estou aqui exercendo o meu, trazendo uma palavra ao coração da igreja. Enquanto estou exercendo o meu ministério, estou semeando alguma coisa, a palavra no coração dos irmãos, fazendo com que haja um despertar, fazendo com que haja um toque nos irmãos, fazendo com que haja um impulso, fazendo com que haja um aprendizado a mais, para que os irmãos possam assim então dar prosseguimento ou início ao seu ministério. Então, a partir do momento que eu deixo de exercer o meu ministério, não só estou deixando de exercer o meu, mas estou impedindo de que outro exerça também o seu, porque o outro vai deixar de aprender. Um professor que está dando aula está exercendo o seu ministério. E a partir do momento que ele está exercendo, ele está dando oportunidade para os alunos também darem continuidade. Jesus ainda não tinha começado o seu ministério, mas ali estava João, preparando o caminho.
E ao mesmo tempo que ele estava preparando o caminho de Cristo, ele estava exercendo o seu ministério. Este era o ministério de João Batista. Esse era o chamado de João Batista, preparar o caminho do Senhor. E aqui eu quero que os irmãos entendam esta questão de que não é apenas eu deixando de exercer o meu ministério, mas fazendo isso, estou deixando do meu irmão exercer também o dele de uma certa forma. Porque o ministério nosso no corpo de Cristo serve para que isso venha de continuidade. Antes de Jesus surgir com o seu ministério, estava ali João Batista preparando. Antes de João Batista, teve outros profetas que falavam. Ou seja, uma coisa vem ligando a outra. A história nunca foi feita de pedaços que não se encaixam, entende? A história sempre teve os seus encaixes, desde o começo, desde a fundação do mundo, desde a criação do homem, até Jesus, a história sempre foi encaixando. Quando surge o Novo Testamento não surge do nada, separado do Velho, não. Há uma ligação. O Novo Testamento está no Velho oculto, ali por trás, mas está. Ou seja, tem uma continuidade. Então, quando eu exerço o meu ministério aqui, eu estou dando continuidade para que o outro venha depois exercer e exercer também o seu ministério. O segundo tópico aqui, queridos, primeiro eu falei sobre o começo do ministério, a importância sempre tem um começo, tem que começar, e nós vemos isso apresentando aqui no capítulo que lemos, nos versículos que lemos. Só que antes de ter o início, o começo do ministério, falando de Jesus, teve a preparação. Então nunca pode haver um início do ministério sem antes houver a preparação para o ministério. E a pergunta é: será que nós estamos nos preparando para exercer o ministério que Cristo tem nos confiado? Primeiramente, querido, ministério. Ministério é uma ocupação de alguém no serviço. Quando você está ocupando algum serviço, está exercendo algum serviço, você está exercendo um ministério. Para muitos parece ser muito complexo, que será meu ministério, porque a gente tem muito ministério, pregação, aquele que prega a palavra, aquele que canta, é o ministério do louvor, é o ministério da palavra, é o ministério da liderança, da juventude, enfim, dos jovens. E a gente fica, onde é que eu estou? Qual é o meu ministério? E a gente fica assim, sem saber. A realidade, irmãos, que nós somos corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. Trazendo essa linguagem de corpo nosso, percebe que não há dificuldade nenhuma para a minha mão saber qual é a função dela. A minha mão não tem dúvida quanto à sua função. Ela sabe que o que ela tem que fazer é pegar, apalpar, acenar, tocar. Essa é a função dela, ela não tem dúvida disso. Meus pés também não. Sabe que a função dele é caminhar, é andar, é suportar, é sustentar o corpo. Ou seja, não há dúvida. Os meus olhos não têm dúvida que o ministério dele é enxergar. É trazer o que está externo para dentro, é trazer... Enfim, não há dúvida. Assim é o corpo de Cristo. Assim somos nós no corpo de Cristo. Não há dificuldade para minha mão pegar um papel, não há dificuldade nenhuma. O que eu quero trazer para vocês aqui é: o ministério que Deus quer te usar é naquilo que você tem facilidade em fazer. É aquilo que você não tem peso, não tem dificuldade, sabe, em exercer. Talvez você não tenha facilidade em trazer uma ministração da palavra na frente no púlpito, mas você consegue falar facilmente com seus amigos, com alguém na rua. Talvez você não consiga falar diretamente com uma pessoa, mas você consegue apresentá-lo diante do Senhor. Talvez você não consiga
orar por alguém que está enfermo, mas você sente no coração a precisão de orar e ora no seu secreto. Tudo é ministério. O ministério da intercessão é um ministério. Aquilo que você sabe fazer, faça para a glória do Senhor. Exerça para a glória do Senhor. Se você tem uma facilidade em servir as pessoas, queridos, isto é ministério. Exerça servindo as pessoas. Se você tem facilidade para algum campo da obra, na parte física da igreja, você tem facilidade em fazer, exerça o ministério que você tem facilidade em fazer. Não queira a mão ser pé, nem o pé ser cabeça, nem o olho ser boca. O que acontece, queridos, é que nós olhamos para as pessoas que estão dirigindo o seu ministério com perfeição, sendo na palavra, no canto, mais precisamente é o que mais está assim, de frente, e aí você olha e vê uma pessoa cantando bonito, e você fala, nossa, como eu queria ser assim, como eu queria cantar assim. Talvez a sua facilidade é outra área, mas você fica focado naquilo que não é a sua área. Você fica olhando para quem prega bom, prega bonito, você fala, nossa, como eu queria ser assim, e passa tempos e tempos e você não exerce aquilo que você tem facilidade em fazer, olhando para aquilo que você não tem facilidade em fazer. Os olhos não vai querer ser boca, porque ele não vai saber falar. Assim como a boca não vai querer seus olhos. Mas por que nós ficamos querendo, desejando o dom do outro? Quando na verdade, o dom que você tem é tão especial, é tão importante quanto qualquer um outro. Qual parte do meu corpo é menos importante para o meu corpo? Existe alguma? O menor que seja, querido, desde a minha sobrancelha. Todos têm a sua importância. Muito grande. Não importa qual é aquilo que você tem facilidade em fazer, não importa qual seja o seu ministério. Eu nem vou falar ministério para você não pensar em coisa grande. Não importa o que você tem facilidade em fazer, faça porque é importante para o Senhor. Só que o interessante é que minhas mãos aqui, apesar de fazer parte do corpo, ela não faz nada por si só. Se ela está tendo algum gesto aqui, é porque tem um cabeça que está dando as coordenadas. Se os meus pés começam a andar, se eu começo a pegar o papel, é porque tem uma cabeça, tem um cérebro aqui que está dando as coordenadas para que minha mão faça tal coisa. Ela não faz nada de si própria. Entende? Existe um cabeça que está direcionando. A igreja tem um cabeça, queridos. E o corpo, apesar de ter o seu ministério, de saber, de ter a facilidade de fazer alguma coisa, não vai fazer nada a não ser que o cabeça dê a ordem. Que o cabeça dê as diretrizes, diga o que fazer. E cá para nós, queridos, será que Deus não está dizendo para nós o que nós devemos fazer? Quanto tempo Deus está falando aos nossos corações sobre o que nós devemos fazer, o que devemos fazer? Quão triste é uma mão não obedecer o cérebro, isso é doentio. Há algo do tipo de meu cérebro querer dar as ordens para que os meus pés caminhem, levem-me até certo ponto e ele não obedecer? Talvez alguém doente das pernas que perdeu o movimento, mas do corpo de Cristo não pode ter doente, queridos. No corpo de Cristo não pode ter enfermos. Ele é a própria cura que libera sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Se ele tem uma missão para algum membro seu deste corpo, ele vai dar a saúde necessária para que exerça isto. Só que eu chamo você para mais um detalhe. Nem sempre as minhas mãos souberam assinar. Nem sempre as minhas mãos souberam pegar alguma coisa. Houve um tempo da minha e da tua vida que nós não sabíamos fazer nada disso. Houve um tempo das nossas vidas que os nossos pés não caminhavam por si só, sozinhos. Precisava de alguém adulto para levar, para conduzir. Precisava de alguém para direcionar ele para algum canto. Assim como os nossos membros foi aprendendo, ele não aprendeu do nada, teve um tempo de aprendizado.
Teve um tempo onde ele teve que aprimorar, teve um tempo que ele teve que começar a exercer, a descobrir as suas funções e saber que a mão era para pegar, saber que os pés era para poder andar. Houve um tempo de preparo, queridos, e é isso que que eu quero estar focando com vocês durante essa mensagem. Preparo. O tempo que João estava aqui preparando o caminho do Senhor, ele estava fazendo isso, preparando os corações, preparando as pessoas para receber Cristo. Nada começa sem antes ter um preparo. Nunca teremos o início de algo. A realidade é que nós ficamos muito desejosos de querer iniciar, de querer começar, de querer exercer. Mas a realidade é que nós não estamos nos preparando para isso. Apesar de você ter a facilidade de fazer alguma coisa, você precisa se preparar para exercer isto. Apesar da minha mãe ter esta facilidade, ela precisou de um tempo para se preparar, para exercer com perfeição. O que Deus quer é que nós exerçamos o seu ministério com perfeição, com todo o coração, com toda a vontade, sem nenhum peso, sem nenhuma, dificuldade. Naturalmente exercer, entregar, oferecer para Ele. Ele quer que quando Ele venha falar contigo, você não venha se trancar, mas venha ter o prazer de obedecer, de viver aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Preparo. O período de preparação de João Batista do ministério de Jesus não foi um período fácil. O período de preparação não é um período fácil, queridos. É por isso que muitas pessoas não querem se preparar. É por isso que muitas pessoas fogem do momento de preparar-se para exercer alguma coisa, porque é um momento difícil, é um momento cansativo, é um momento muitas das vezes repetitivo. Nós estamos aqui no Ministério de Louvor, vocês veem aqui no culto, já apresentamos o louvor e tal, mas antes disso, o pastor sempre tem mencionado aqui, nós ensaiamos muito, nós tiramos um dia específico só para preparar esse louvor. Agora imagine você, se não houvesse o tempo do preparo, se não houvesse os ensaios. Imagine um grupo de louvor aqui em cima, um olhando para o outro sem saber o que fazer. Tem as músicas? Tem, mas qual as notas? Um fazendo uma coisa, um fazendo outra. O baterista ali se perdendo nos ritmos, que ritmo coloca, que batida coloca. Imagine a confusão, imagine vocês ouvindo isso. Para que haja uma apresentação adequada, precisa haver preparação. No verso 4, João diz, João Batista esteve no deserto proclamando o batismo de arrependimento. João Batista, esta voz mencionada por Isaías, não esteve nos púlpitos, não esteve na sinagoga, não esteve nos palácios, não esteve nos ambientes protegidos, bem vistos. Esta voz que veio para preparar o caminho de Cristo, esteve no deserto, no sol escaldante, no sol muito quente, em um ambiente desértico, um ambiente difícil de viver. Esta voz que clamava no meio do deserto, esta voz, este homem João Batista que preparou o caminho de Cristo, não recebera os manás como o povo de Israel recebera. O alimento dele era gafanhoto e mel silvestre. Ele não tinha as belas roupas finas. A sua vestimenta nem era de couro do camelo, mas era de pelo do camelo. Agora imagine alguém que está num deserto quente usando um traje de pelos de camelo. Só para ilustrar, queridos, a dificuldade do momento do preparo, para que os irmãos entendam que é difícil o momento do preparo, mas é tão importante quanto a execução do ministério. O momento do preparo é tão importante quanto o momento que você irá exercer, até porque
para que você exerça com perfeição, você precisa se preparar. Não fuja do preparamento. Se prepare para exercer aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Enquanto você está neste período de preparo, é um período onde você está amadurecendo. É um período de amadurecimento. Você não vai sair deste período, deste tempo de preparo, da mesma maneira que você começou. Você vai sair mais forte. Você vai sair mais maduro. Você vai sair com mais inteligência quanto àquilo que você deve fazer ou exercer. Você vai sair com mais experiência. O momento de preparo é necessário. João Batista estava nesse momento de preparo. Ele estava exercendo o seu ministério, mas estava no momento de preparo. E o que eu acho lindo é que João Batista começou a conquistar os seus discípulos. E aí chegou o tempo que Jesus começou a exercer o seu ministério. Jesus é batizado, vai para o deserto, passa lá 40 dias, é tentado, vence as tentações do diabo, volta agora com mensagens para transmitir ao povo. E aí Jesus começa a pregar, Jesus começa a ensinar. Aquele que preparou o caminho do mestre está ali batizando e de repente, você vai ver isso lá em João, no Evangelho de João, se não me engano, capítulo 3, onde os discípulos de João chegam para João e falam: João, você não está vendo, João? Você não se preocupa, porque aquele lá quem tu falava acerca dele, está lá batizando, está lá ministrando, e são muitos os que vão para ele, são muitos. E você não se preocupa, porque até aqueles que estavam contigo, aqueles que eram seus, estão lá junto com eles. E o evangelho, o ministério dele está só crescendo. Aquele que viveu o momento do preparo, ele, neste período, é o momento onde ele entende quem ele é e ele entende quem Deus é. Ele sabe onde é o lugar dele e sabe onde é o lugar do Senhor. Se você passa um momento de preparo e Cristo não é visto na sua vida, todo este momento de preparo foi em vão. Se você fez um momento de preparo, se sacrificou e Cristo não é visto na sua vida, todo este momento de sacrifício foi em vão. Porque o que tornará o nosso sacrifício valioso é a ação, é a manifestação de Deus nas nossas vidas. É necessário que as pessoas, ao olharem para você, após esse tempo de preparo, enxerguem Jesus na sua vida. É necessário que quando você passa tempos e tempos dedicando, ensinando, ou melhor, estudando a palavra de Deus, passa ali aprendendo, e na hora que você vai exercer, se as pessoas não verem Cristo na sua vida, esse tempo não valeu. Você não aprendeu nesse tempo. Porque o que deve aparecer no momento da apresentação do ministério é Cristo. Se eu passo horas, queridos, preparando, e os que pregam aqui sabem quanto tempo a gente gasta apresentando isso aqui. E de repente eu encho a minha mente de grandes palavras e chego aqui, começo a apresentar e vocês começam a me ver, aquela coisa bonita, eu me apresentando, foi em vão todo o tempo que eu gastei aprendendo. Se Cristo não for revelado aqui através de mim. João Batista disse para aqueles discípulos: todo o sacrifício que eu fiz valeu a pena. Quando João ouve os discípulos dizerem que Jesus está crescendo, que o ministério dele está crescendo, entenda, o ministério de Cristo está crescendo, João Batista diz: todo o tempo que eu... Estou parafraseando, tá, queridos? Todo o tempo que eu passei num deserto, debaixo de um sol escaldante, valeu a pena.
todo momento que eu ministrei, e até aquelas pessoas que me rejeitaram, que não ouviram minhas palavras, toda aquela minha perseverança valeu a pena, porque é necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário que eu desapareça e que ele apareça. A partir do momento que eu estou aparecendo e Cristo não está aparecendo, repito, todo o meu sacrifício é em vão, tudo que eu fiz é em vão. E tem muita gente se enchendo de conhecimento, se enchendo de sabedoria, na intenção de agradar a muitos. É em vão todo o tempo que ele passou, porque ele não entendeu o propósito da preparação. Quem deve aparecer não sou eu. Quem deve aparecer não é o pregador. Quem deve aparecer não é a equipe de louvor. Não é aquele que vai ministrar o louvor. É Jesus na vida daquele que vai ministrar o louvor ou a palavra. É Ele. Aí João Batista diz algo maravilhoso, onde ele diz assim, olha, entendam vocês que estão me ouvindo. Depois de mim, vem alguém que é mais poderoso do que eu. Queridos, o poderoso aqui é Ele. A gente tem que entender que quem faz é Ele. Quem governa é Ele. O poderoso, querido, essa palavra por si só já é forte. João estava vivendo um momento de preparação do Evangelho de Cristo. E nesse tempo ele entendia. Depois de mim vem alguém que não é da mesmo nível que eu. Não, ele é mais poderoso do que eu. Ele é mais forte do que eu. De quem não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias ou desatar os cadastros das suas sandálias. Enfim, ele reconhece que só Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele reconhece que só Ele merece todo louvor e toda adoração. A partir do momento que eu gasto tempo preparando um louvor para me apresentar, para que, quem sabe, alguém me veja, eu não entendi ainda o propósito da preparação. Não está valendo de nada este tempo. Cristo deve aparecer em mim. Este tempo de preparo, queridos, é o tempo onde eu devo estar entendendo. Ele é digno de toda honra e toda glória. O tempo que eu estou preparando é para a honra e para a glória dele. Eu não sou digno nem de cantar para a glória dele. Eu não sou digno nem de dizer palavras da sua própria palavra para as pessoas. Eu não sou digno. Entender que o meu lugar é lá embaixo, é nos pés. E nem nos pés João se achava digno de estar nos pés dele. Olhe para o teu coração, querido. Nós somos levados muitas das vezes pelas nossas emoções ao inimigo das nossas almas, que se nós não termos o cuidado, ele nos leva a nos engrandecer sem sermos dignos de nada. Ele nos leva a querer aparecer, a se orgulhar, quando na verdade a gente deve nos curvar e nos diminuir. Enquanto ele está dizendo, ele continua falando algo maravilhoso que é, isso é o que eu faço. Ele dizendo, isso é o que eu faço, batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, o meu nível é esse aqui, o nível dele está lá em cima, ó. É lá em cima. Eu sou esse aqui, ele é esse aqui, aleluia. Ele é maior, ele é mais grande, ele é mais poderoso. O que eu faço é natural, mas o que ele faz é sobrenatural. O que eu faço está dentro do meu limite, mas o que não cabe o meu limite, ele começa a fazer, é ele que faz. Queridos, o que ele está dizendo aqui? Tem coisas que estão dentro do seu limite, começa a fazer, porque aquilo que não está no seu limite, cabe somente a Ele, Deus, fazer. Qual é o teu ministério, querido? O que tu tem facilidade em fazer? Exerça na obra do Senhor. Exerça no ministério do Senhor. Vou repetir mais uma vez. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Até quando nós vamos ficar ouvindo Deus falar?
Até quando Deus vai ter que ficar batendo na mesma tecla quanto à necessidade de nos dispormos para a sua obra? A necessidade de sairmos do comodismo e entrarmos com corpo, alma e espírito para exercermos o chamado do Senhor para as nossas vidas. Até quando vamos ficar ouvindo, queridos? É tempo de regaçarmos as mangas e colocarmos as mãos no arado. Queridos, escute, ouve a voz do Senhor. Olhe aquilo que você tem facilidade. Imagine se você estivesse no campo externo, não fosse a igreja. Você encontraria uma forma de fazer algo. Você faria sem maior dificuldade. Exerceria aquilo que você tem facilidade em exercer. Eu tenho facilidade em conversar com as pessoas e eu me preocupo com as pessoas. Enfim, eu não sei qual é a sua facilidade em exercer alguma coisa, mas eu sei que você tem. Exerça na obra do Senhor. Não olhe o tamanho, porque Deus não está olhando para isso. Você é importante. Esse ministério é importante. Essa vocação que você tem é importante, mas entenda, você não vai começar do início, tem que se preparar. Começa a se preparar. Começa a se preparar. E entenda que este momento de preparo é um período difícil, mas é um período que quando você sair, você vai sair pronto para exercer o seu ministério. Amém? Glória a Deus. Jesus operou grandes milagres e maravilhas. Jesus operou grandes milagres e maravilhas. João Batista estava preparando o caminho. Nós não temos que preparar caminho nenhum, porque o caminho já está preparado. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Ele não nos deu esta liberdade de prepararmos o caminho, até porque imagine só nós preparando o caminho, querido. Eu fico olhando para essas BRs, eu fico olhando para essas BAs que... Imagina tantas curvas, imagine tantas voltas e voltas. Um destino é este, mas vai lá, vem cá. Por quê? Porque há um monte ali, então nós não podemos passar pelo monte. Há uma cratera, há um vale, nós não podemos passar pelo vale. Nós precisamos dar volta. Houve um tempo que Jesus estava andando com seus discípulos e ele teve que passar por Samaria. Mas os judeus não gostavam de passar por ele, preferiria dar volta. Dava uma volta para chegar, porque não queria passar, porque eles não se comunicavam. Jesus falou, não, é por aqui que nós vamos passar, porque o meu caminho é reto. João Batista, vem endireitar o caminho do Senhor, tornar reto. Se tem dificuldade, não importa o monte que tiver na frente, vai passar por ali. Eu vendo o povo de Israel preocupado com o mar na frente, falou, e agora? Nós vamos ter que dar volta? Senhor, dá-nos uma resposta. A resposta de Deus foi, marche. É por aqui que vocês têm que passar, não tem que dar volta. Vocês têm que prosseguir avante. Se há inimigo na frente, quem tem que sair é o inimigo, não nós. Amém? Não importa a dificuldade que está de frente de você. É por isso que nós não precisamos mais preparar o caminho. Se você quiser seguir o caminho é Cristo. E Ele é reto. Aleluia. E não há volta, e não há nenhum tipo de curvas. O que tem de enfrentarmos, vamos enfrentarmos. E Ele já garante que nós somos mais do que vitoriosos nele. Aleluia, Jesus. Queridos, concluindo já aqui, já passou um bom tempo do horário, a hora voa, impressionante. Parece que nesse instante foi 8 horas que eu peguei. Bom, é basicamente isso, queridos, entendermos que é necessário que Cristo cresça em nós. O tempo de preparo é muito importante, não rejeite este tempo. Você quer exercer o ministério? Precisa se preparar. Se prepare. Entenda que ministério, não pense no ministério do irmão, pense no seu ministério, pense no que você tem facilidade em fazer e aperfeiçoa isso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou ficar por aqui, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo e que Deus continue falando aos nossos corações.